Hoje vamos falar sobre a alma dos negócios, a propaganda, o marketing, gente. E para iniciar com outra máxima conhecida, cito Henry Ford, que disse: se eu tivesse um único dólar, eu investiria em propaganda. Sejam muito bem-vindos ao Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje eu converso com Alexander Graff, ele que foi eleito um dos 50 principais nomes do marketing pela revista Infomoney. Atualmente ele é diretor de marketing e crescimento na Tegra Incorporadora, com passagens por empresas como Sky, Citroën e Subaru. Ele vai trazer a visão sobre marketing digital nesse mundo atual que tem bagunçado as nossas cabeças com tantas mudanças tecnológicas e geopolíticas, vocês sabem, né? Seja muito bem-vindo, Alex. Obrigado pelo convite, hein? Obrigado pela presença. E bora que, gente, esse cara é o cara que vai tirar suas dúvidas sobre marketing no Brasil hoje. Acompanha você que tem interesse nesse assunto que é tão interessante. Interesse em assunto interessante. Eu faço essas, sabe? Essas misturas. Jogos de palavra, claro que foi pensado. Alex, vamos lá. O que despertou o seu interesse inicial pelo marketing digital e transformação digital, cara? Eu acho que não foi um interesse... A palavra certa eu acho que é sobrevivência. A gente tem uma ciência mercadológica, né, que estuda o mercado, e há mais de uma década atrás a gente começou a perceber uma movimentação das audiências para canais digitais, não só do ponto de vista de visibilidade de mídia, mas também de compra. Então acho que eu acabei mergulhando, pelo menos entrando de uma forma mais técnica e imersiva dentro do contexto que a gente chama de marketing digital, e-commerce, martechs e edtechs, mais por sobrevivência do que por escolha, né? Obviamente que quando a gente iniciou quando a gente começou a perceber, né, que existia uma migração muito clara dos consumidores na tratativa, ou pelo menos vamos chamar assim, na pauta de negociação e de transversalidade com empresas através da web, a gente teve que se adaptar, né? Então, no meu caso é muito clássico, né? Eu era um profissional de marketing, assim como todos os outros meus companheiros, né? De décadas ali. E a gente começou a perceber uma evasão, né? Tanto de consumidores do ponto de vista de gerar notoriedade quanto de consumo, dos canais offline para o online. Então, preciso entender esse negócio, né? A gente precisa compreender o que está acontecendo. Então, acho que foi um pouco isso, assim, né? Eu acho que no começo foi uma questão de sobrevivência. E que, por incrível que pareça, até hoje você tem alguns profissionais que já se passaram mais de 2 décadas dessa transformação digital, né? Sim. Hoje a gente já vive outro contexto, mas até hoje a gente tem ainda profissionais que vivem muito do offline, né? É mesmo? É muito, muito. Então, eu acho que teve esse trigger, né? Teve esse disparo, né? Cara, se eu não realizar essa migração, eu não tenho mais como ofertar alguma coisa aqui, né? Dispor de uma proposta de valor. E no meu caso específico, teve um segundo motivo, que era uma insatisfação que existia de não conseguir, a exemplo, mensurar ações de branding, né? Ou ações que eram... hoje que a gente chama muito de topo de funil, né? E o digital trouxe toda essa pauta de analytics, né? Todas essas plataformas. Então, aguçou minha curiosidade e eu acabei tentando compreender cada vez mais o que existia ali de tecnologia, tanto para advertising quanto para marketing, para eu conseguir ter essa mensuração, esse resultado mais palpável. Então, acho que é um pouco isso. Que legal, mas você falou uma palavra aí que pra mim é crucial, curiosidade. Se a pessoa não é curiosa, ela vai ficando pra trás, né? A curiosidade, acho que a curiosidade ela tem uma correlação, ou ela flerta muito com a criatividade, com a inovação. E aí, na hora que você pega essas duas palavras, vai, sei lá, do profissional de contabilidade, de finanças, ao químico, né? Então, isso vale para qualquer esfera vocacional, não só marketing. Óbvio que no marketing existe uma expectativa, né, que o profissional de marketing seja mais criativo do que outros. E não é, né? Da mesma forma que na medicina você tem verticais muito claras, né? Você tem o cardiologista, né? Você tem o ortopedista. O marketing é a mesma coisa. Você não pode imaginar... seria um devaneio, né? Seria um lapso teórico imaginar que marketing se resume, por exemplo, né, à comunicação. Então, eu acho que a criatividade
também deveria entrar nesse contexto, né? Todo profissional, não importa a área que ele está, deveria ser criativo. É que o marketing tem essa coisa que parece que existe uma obrigatoriedade. Uma obrigação, né? E a gente tem profissionais de marketing, principalmente pautados na esfera de análise e de desenvolvimento de produtos, que são coisas muito técnicas. Sim. E às vezes não tem nada de humor ali, né? Nada de criativo. E ok. E tá tudo bem, tá tudo bem. Dá pra encaixar. E você já trabalhou em diversos setores, né? Como entretenimento e o automotivo, por exemplo. Como que cada setor moldou sua visão do marketing? Bem, para cada mercado, você acaba obrigatoriamente trabalhando com estratégias e táticas distintas, né? Eu, por exemplo, até um ano atrás eu vendi streaming. Então, era um tipo de estratégia de mídia, era uma forma de comunicar. Uhum. Hoje, eu oferto, a minha proposta de valor, talvez seja o bem mais importante de uma pessoa, são estúdios, apartamentos, empreendimentos gigantescos. Então, é bem diferente a forma que você aborda o consumidor e conversa com ele, né? E você cria ferramentas transacionais ali. Então, acho que essa somatória distinta que eu fui aprendendo de um mercado para o outro me fez ter uma maturidade ou pelo menos uma segurança técnica muito interessante ao ponto de eu me preocupar hoje com situações mais correlacionadas à gestão de pessoa, a ensinar essas pessoas a ter uma alavancagem de resultado e de carreira e assim por diante. Então, é meio que deveria ser um mantra, né? Deveria ser uma coisa cultural do brasileiro entender que é saudável você ter essa rotatividade entre segmentos justamente para que você possa aprender como é que você conversa, quais são os valores, necessidades, né? Quais são as propostas de valor de um mercado para o outro. Né? Então, não daria para eu granularizar aqui e te dizer claramente, no mercado automotivo eu aprendi isso. Claro. Eu aprendi muita coisa no mercado automotivo, né? Existem regulamentações diferentes, né? A gente, obrigatoriamente no mercado automotivo, eu preciso de um dealer, né? De um concessionário. Quando você vai para o streamer, não, né? Você não tem mais a interface humana. Você pode vender fim a fim digital. Então, é mágico você perceber essas mudanças de um mercado para o outro que tem correlação total, não só com o processo de compra, mas com situações mais peculiares, como é o caso de regulamentações, né? Cada mercado tem a sua. Isso é interessante, né? Então, a estratégia de marketing ela tem que ser diferente para cada setor, né? Sim, não dá para ter... Ou dá para ter também uma ideia meio geral, assim, para todos? Não, é assim, na medicina, um bisturi é um bisturi, ponto. Uhum. Você pode ser dermatologista ou cardiologista. Claro. Se você tiver que cortar a pele, você vai usar um bisturi. Anestesia, idem, né? Só que onde você utiliza essas... E agora eu vou fazer analogia, né? Em marketing você tem ferramentas, matrizes, você tem técnicas. A forma que você utiliza e o extrato de resultado que são provenientes dessas matrizes, obviamente, é muito diferente, né? Se você me perguntar assim, vamos pegar uma matriz muito antiga, da década de 60, a matriz SWOT. Gente, até minha avó conhecia a matriz SWOT, né? Ela serve tanto para quem está fabricando chocolate quanto para mim, que estou vendendo um empreendimento. Então, é uma matriz, é uma ferramenta. Mas a análise, o diagnóstico, obviamente, é muito diferente. Existem outros, vamos chamar assim, existem outros conceitos e fundamentos que também não deveriam mudar de um mercado para o outro. Então, quando você imagina num planejamento de marketing, por mais que estejamos vivendo um cenário 100% digitalizado, a cronologia de você, primeiro, parar, refletir e ter uma pauta estratégica com o board da empresa, dessa pauta estratégica você extrair um diagnóstico e ali você iniciar operações e táticas, isso é idêntico também para qualquer mercado. Tá? O que muda de forma drástica é muito provavelmente... quais são os cenários ou os contextos a serem diagnosticados, então são bem diferentes. E as ações também são completamente diferentes. Se eu vou para uma empresa 100% nativa digital, muito provavelmente todas as atividades elas são circundadas pelo web. Se você vai para um outro contexto onde exige-se a presença física de um consumidor, você vai ter um equilíbrio maior entre ações de offline e online, tá? Mas
óbvio, né? Estamos falando aqui um pouquinho mais de direcionamentos e conteúdo. Algumas matrizes e ferramentas são idênticas, aí a gente não muda. Que nem a coisa do bisturi, né? O bisturi é o bisturi, meu cara. Maravilha. Isso aqui vai servir de qualquer forma. Vai. Você só tem que saber onde você tem que usar esse bisturi. Então, você usa o bisturi aqui desse jeito e ali você usa de outra forma, tá? Mas é um bisturi. Que legal. E pensando agora nas inovações tecnológicas, né? No ecossistema do marketing digital, o que você acredita, quais são que terão os maiores impactos nos próximos anos? Agora a menina, né, a queridinha da América, ou o queridinho da América, é a inteligência artificial, principalmente a generativa, não a conversacional, né? Porque a generativa ela te permite criar coisas através de difusão, através de correlação de parâmetros, né? A conversacional é meio que uma gôndola, né? É a Alexa, né? A temperatura. Então é meio fechado. Só tem isso à disposição. É quase um prestador de serviço modular. A generativa, não. Então eu acho que no caso de tudo que vem ocorrendo, talvez a gente não vai escapar de ter que observar essa evolução, né? Entre catástrofes, conquistas e outras situações que vão tendo nesse caminho. Sinceramente, hoje a parte de inteligência artificial, se eu posso chamar dessa forma, né? Muito dessa inteligência acaba sendo um machine learning, vamos chamar um pouquinho mais evoluído, para ser bem sincero, né? Isso vai ter um upscale na tal transformação digital para marketing, né? Vamos pegar um caso bem notório, o Search, né? Que é uma ferramenta que ainda aglutina grande parte dos investimentos globais. Os buscadores, né? Sim. Parte do Google, por exemplo. Até outros buscadores, como o próprio TikTok tem um buscador, ou o YouTube. Na hora que você pensa a forma a qual o consumidor realiza uma busca e olha a inteligência artificial, é muito nítido que a forma de realizar a busca vai mudar por completo. Né? Provavelmente a gente não vai precisar mais digitar, provavelmente a forma que você vai ter os anúncios veiculados vai depender do contexto de trabalho que você está pedindo ali num prompt para para um sistema de linguagem e assim por diante. Então, acho que a gente tem uma situação aqui que ainda vai ter um desenrolar bem de ruptura, bem drástico para todas as frentes de marketing, mídia, comunicação e assim por diante, tá? Acho que esse é o ponto hoje. É uma pena essa história, é que basicamente a gente já deveria ter percebido isso há muitos anos atrás, eu já percebi, é impossível acompanhar. Sim. Né? Então, você tem escolhas, né? Ou você tenta acompanhar e você vai parecer um cachorro atrás do rabo de forma constante, né? Porque nem generalista você vai conseguir ser. Ou você escolhe algumas bolas ali na mesa de sinuca e é isso, eu vou trabalhar com... Vou seguir aqui, E chega um momento que, cara, agora tem algo que me atende que é superior e vai para frente. O que vai acontecer agora, usando aqui até um estudo que é o tal do Dunning-Kruger, né? A curva de inovação, é que a gente vai ter um pico de estupidez grande, muita gente perdida, né? Querendo tentar compreender algo que amanhã não existe mais. Então, essa velocidade ela atrapalha um pouco. Então, na hora que a gente fala de tecnologia e na velocidade que ela vem avançando, principalmente do que a gente chama de AI, eu acho que sim, teremos um impacto em efeito dominó em alta escala para várias verticais operacionais de marketing. Mas a gente também vai ter um impacto em muitas lideranças e também no que a gente chama ali de middle term ali, né? Que é a gerência para baixo, onde vai ter muita gente perdida ali. Muita, tentando se encontrar, tentando... E, putz, vai dar ruim. Como já deu, né? A gente já teve um momento ruim do mercado, bem caótico, oneroso em termos de tempo, de grana, quando a gente fez a transformação digital. Então, vai acontecer a mesma coisa. Mas aí... Bom, e você acha que isso vai vir de uma forma, numa avalanche muito mais veloz do que foi essa última transformação? Sim, vai. Gente, é difícil de adaptar, né? Sim, a gente tem vários fatores, né? Se você pega a NVIDIA agora, né? De repente ela desvaloriza não sei quantos bilhões de um dia para o outro. 600 bilhões de dólares. Então, um negócio assim, né? Absurdo. Aí quando você pega, olhando lá atrás,
toda e qualquer transformação ou era de desenvolvimento em um mercado, ela era mais evolutiva, mais paulatina, você acompanhava aquelas evoluções, né? Eram coisas de anos, né? Era da imagem, era do produto, a própria era tecnológica, a própria transformação digital que a gente já achou rápido demais e foi catastrófica para muitas empresas, né? Durou ali uma década. Hoje não, hoje dura um dia. Vamos pegar o DeepSeek, né? Agora que a baleia... Uma semana. Daqui uma semana muda tudo. Então, até um mês atrás, a Meta estava jogada no canto, né? Agora a Meta voltou à tona. Então, essa rapidez que a gente tem que tomar cuidado. Porque a transformação hoje ela ocorre em questão de dias. Sim. E aí, ok. Tá tudo bem, vai rolar, entendeu? O importante é que profissionais e pessoas, em seus contextos sociais e corporativos, vão ter de forma muito democrática e acessível financeiramente um monte de ferramenta legal para criar oportunidades mercadológicas, empresas, para saúde, para diversão, entretenimento familiar. É isso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado para você não entrar nessa esquizofrenia, senão você nem generalista vira. E você acha que é possível se blindar contra isso? Como? Como que alguém pode... Porque essa sua leitura eu acho que é perfeita, né? As pessoas estão cada vez mais malucas. Você viu o que aconteceu? Surta, segura investimento, investe, muda, faz... É uma coisa de todo mundo quer acertar primeiro, né? E dá pra se blindar dessa loucura ou não? Dá, com terapia, dá. Dá. Investimento na RH, terapia. Tem uma terapia, né? Tipo, respira, faz, sei lá, uns asanas, sei lá, faz qualquer coisa, yoga. Dá pra se blindar. Não, gente, é tipo fake news, né? Não dá pra você se blindar. Até tentaram, mas agora não dá mais, né? A gente vai provavelmente conviver e viver com um cenário muito ficcional, assim, né? Mais presente no nosso dia a dia, né? A gente não vai saber mais durante alguns anos, né? O que é verdade, o que não é. A gente vai perder confiança, inclusive na própria web, assim. Você vai perder confiança, né? A partir do momento que você não tem a possibilidade de restringir coisas que não existem e que causam danos negativos à sociedade, você também começa a perder credibilidade, né? A gente vai ter coisas... Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer. Eu já parei para pensar que o off talvez retorne com força. Porque o digital ele vai estar tão inconsistente que você vai querer tocar nas pessoas para ver se elas resistem mesmo. Vai ter que conversar com elas. Deixa eu ver o estudo. A gente vai meio que back to the future, assim. Vamos voltar para trás, porque é tudo... Nada que está aqui é real. É muito louco. Eu não sei como é que isso vai chamar, mas a gente vai ter que pagar para ler verdades. E além das verdades, você tem os vieses políticos. A gente pode olhar isso de forma bem catastrófica ou divertida. Eu tenho um olhar assim, cara, estou vivendo um momento no planeta bem interessante, assim, muito interessante. No final, a gente sabe que do caos gera-se evolução. Vamos ver o que vai vir. Alex, olha, eu acho que de todas as pessoas que eu já sentei para conversar, assim, a sua visão é uma das que eu tô mais de acordo, que me parecem mais sensatas, assim, do ponto de vista que... no fim das contas, a gente é humano. E aí eu acho que a gente vai ficar tão desesperado mesmo com isso, tentando acompanhar, que eu tô completamente de acordo. Vai ter esse movimento contrário da gente falar, acho que eu preciso olhar de novo na cara de alguém, sentar e falar, calma aí. Né? Eu tô completamente de acordo. Eu acho que vai precisar dessa desconectada, porque é isso, senão a gente fica louco. A gente vai surtar, todo mundo vai ter um AVC, vai ter um ataque cardíaco, a ansiedade vai explodir e a gente não consegue mais viver minimamente e seguir trabalhando, né? Principalmente quem trabalha diretamente com tecnologia. E aí eu vou aproveitar isso e vou te perguntar, você acha que essa automação por inteligência artificial, ela tá hoje em dia, ela tá substituindo ou ela tá complementando o papel do ser humano nas áreas de branding, criação de conteúdo, pensando no marketing em geral? Não, ela está complementando, né? Essa palavra substituição, ela é, inclusive, vista com maus olhos.
é politicamente correto em qualquer entrevista que você for dar na sua vida falar, não, nada substitui nada. A gente está complementando, né? Uhum. Então, eu uso muito até para coisas mais simples, né? Ideias de texto, criação, às vezes, de curadoria de conteúdo para cursos. Isso me ajuda bastante. Propostas comerciais, é bem interessante você usar. Cara, vamos ver se tem outro assunto legal para propor para uma empresa. É bem interessante quando você usa a inteligência artificial com todo o seu background profissional, né? Porque no final é como um notebook. Você digita o prompt lá, mas você tem que saber como pedir. É um briefing, tá? Então é rápido para algumas situações. Então é bem complementar. Agora, eu seria leviano se eu não dissesse que alguns mercados realmente podem ser substituídos ou desvalorizados. Então, fotografia é um caso. Para pequenas e médias empresas, gente, para que eu vou pagar um fotógrafo? Para alguns tipos de imagem, Sim. não vou pagar. Tá ali, gero, né? A gente gera alguma coisa, trabalha ali no Photoshop e resolve. Música, é o mesmo. Trilhas, né? Música do ponto de vista publicitário, trilhas. Pro consumidor mais mediano ali, nem nota a diferença. Se você é um virtuosista de imagem, um virtuosista de som, o cara na hora que começa a tocar uma música fala, isso aí foi feito por inteligência artificial. Mas na verdade, com a falta de tempo que nós temos para observar e degustar conteúdos, né? Se você imaginar que a gente passa 2, 3 segundos num smartphone, você nunca vai ver a diferença. Né? Uma foto, filme daqui a pouco, né? Então, assim, gente, tem toda você vai ver várias pessoas, vai ter de tudo. Mas é indiscutível, né? Putz, vamos parar a pensar, eu sou um cara já tô com 50 anos. Eu já cheguei a pagar R$500 mil em uma única foto de carro. R$500 mil, tipo R$500 mil. A gente viveu essa época no mercado automotivo. Sim. Assim como também já paguei R$1 milhão no mercado de streaming para um site. Vocês entendem? Gente, criar um site hoje, quanto você paga? Por exemplo, vamos pegar aqui plataformas desde loja integrada VTEX, WordPress, Wix, Squarespace. A gente pode citar uns 15, 20, fora a quantidade. Free trial. Você paga R$400 no ano para ter um baita site legal do ponto de vista de UX, de UI, de plugin, Putz, esquece. Inteligência artificial é a mesma coisa. Né? Lembra, agora tem o Note LLC que pega textos e transforma em podcast. Sim. Caraca, um podcast, meu, impressionante. Então, essas situações produtivas do ponto de vista até de criação, por exemplo, uma imagem, isso esquece. Desculpa, tá aí, eu não vou deixar de usar. Né? Então, mas é brother, tá aí. Já tá disponível. Não Já é que vai, não é que vai chegar. Isso. Já tá. Agora, mesmo dentro dessas situações onde o custo e o tempo vai reduzir muito, você precisa de um profissional. Um profissional, um fotógrafo profissional realizando um prompt num Midjourney, por exemplo... É diferente. É muito. Resultado é outra história. E se ele pega aquele resultado e ainda faz uma lapidação aí nas ferramentas que ele está acostumado a trabalhar, cara, é bem diferente. Então, isso tem um valor de hora homem. Vai ser cobrado esse valor. Sim. Mas não é R$500 mil um clique. Não é. É verdade. Mas é interessante pensar isso, né? Que, por exemplo, hoje... Você bem falou, você utiliza a ferramenta. Mas eu fico pensando, e aí eu vou abrir isso pra gente discutir, tipo, fazer uma pergunta, né? Eu acho que uma coisa é você, com a experiência que você teve, que você tem, de repente chega essa ferramenta na sua mão e você utiliza. Outra coisa é uma pessoa que tá com 18, 19 anos e só tem essa experiência, já vai direto isso de mão beijada. Você não acha que isso vai diminuir a qualidade dos próximos profissionais? Eu acho que a gente vem... aí meu comentário vai ser um pouco patriarcal, assim, né? Porque eu vou dar um comentário de pai.
Minha filha está com 10 anos, então vou tentar não tirar o meu chapéu profissional, mas não vai ter jeito. Vai ter um viés de pai da Alexia aqui, que é minha filha. A gente vem fabricando cretinos digitais, né? Uma geração improdutiva. Improdutiva. Pega o termo não muito bem utilizado, influenciadores. Influenciador X, você tem uma geração que... Eu tenho uma afilhada, por exemplo, que é nítido. Quando ela está com o celular, ela tem uma personalidade, uma forma de interagir com o mundo. Quando a gente vai, por exemplo, para um hotel e os pais proíbem o uso de celular, ela se transforma, ela é uma criança mesmo. Isso, dar um celular, por exemplo, na mão de uma criança com 13 anos para baixo é tipo dar uma arma mesmo. Para mim é dar uma arma. Não me venha com esse papo porque a trava esquece. Tipo, é uma arma. É addict, assim, é viciante. Então, essa geração hoje que vem se acostumando não só com o combo de conhecimento proveniente da inteligência artificial, mas vem consumindo informação agora cada vez mais sem filtro, sem curadoria, até uma curadoria de bom senso. Eu acho que a gente vai produzir um gap, uma geração gigantesca de improdutivos intelectuais, de cretinos digitais. Eu fico triste quando, às vezes, eu, sem querer, escuto minha filha, minha filha é Waldorf, né? Ela não tem muito contato com tecnologia. Acaba tendo, porque em casa a gente tem, mas na escola, essas coisas, não pode. Mas mesmo assim, né, numa escola Waldorf, você fala, cara, ela às vezes está falando de uma youtuber, aí você vai ver youtuber, inútil. Eu peguei esses dias aquela lista de influenciadores, você pegou? Que saiu... Aquilo foi uma delícia. Eu li linha por linha, vocês têm que ler aquilo. Aí eu comecei a ler lá, sei lá, Malu Borges, né? Falei, gente, como assim? Bem, primeiro que não é meu target, né? Tipo, Camila Couto. Aí eu fui buscar quem é. Tipo, até porque, assim, dentro do cenário de marketing, eu fui tentar quanto que ganha, né? Uma pessoa. Aí eu abri lá o Instagram. Pô, deixa eu ver, né? Deve ter um puta conteúdo legal pra caramba, né? Influenciar. Eu falei, gente, não pode ser. Como assim? A pessoa... assim, o conteúdo, o conteúdo superficial, total, consumo ao máximo de todas, de quase todos. Todos e todas, né? E assim, às vezes o cara paga 200, 300 mil pro cara fazer um post que ele só faz um sound designer, tipo... Eu falo, cara, peraí, quanto o cara ganhou pra fazer isso? Gente, vai produzir vacina. Vai construir ponte, vai fazer acordo de paz, vai ser... né? Pô, quer... Investe na educação. Mas essas coisas, por isso que eu falei, né? Tem o viés de pai aqui. Eu tenho bom senso, eu tenho um critério técnico em saber que às vezes você precisa comprar audiência. Mas eu também preciso ter uma responsabilidade como marketólogo e cidadão de saber que não vale. É uma questão de curva de valor, de ética, de moralidade. Você pegar uma grana da empresa para alguém ir no Instagram e fazer um som design. Falar, você pagou o quê? 200, 400, 500 mil reais para quê? Para essa pessoa fazer... Eu falei assim, gente, é ridículo. Assim, a pessoa devia ter vergonha. Fala assim, qual que é o neurônio, né? Mas eu até entendo o outro lado. Eu me coloco. Você se colocaria... Peraí, para um pouquinho, né? Eu acordei de manhã, soltei um pum... E alguém quis pagar por isso, meu amigo, eu ia virar o maior cara da face da terra. Você fala assim, porque o dinheiro, eu falo assim, cara, o cara me pagando 200 mil pra soltar pum, beleza, meu amigo, 200, acabou. Eu um ano peidando, bilionário, acabou. Depois eu esqueço, né, que um dia aconteceu isso na minha vida. Mas a gente cria. E incentiva, né? Essa é uma pena. E eu acho que quando as pessoas caírem na real vai ser um pouco tarde demais. E aí a gente vai... Mas já tá tarde. Tipo, it's fucking over. Assim. Não imagina que ainda vai dar tempo. Não. A gente tem uma geração já lost in translation, assim. Esquece. Essa geração...
Acabou. E é terrível, porque a gente já vai entrar no assunto de geopolítica também, que não dá pra fugir mais, né? A gente tá vendo cada coisa no mundo que a gente achava que tinha ficado lá no início do século XX, né? Essas mudanças, ou até no fim do século XX, mas não. Pelo jeito a gente vai ter muita mudança aí. A gente tem agora o Golfo da América. E isso influencia, mas eu acho que uma das coisas mais terríveis disso é que é uma grande massa de manobra muito... Porque é isso, o cara que peida é uma estratégia de marketing, né? O bom é que a gente entrou nesse assunto do peido, né? O bom é isso, que facilita pra entender. Vai dar audiência no podcast é isso. É isso. Mas esse cara que peida, que tá um ano peidando, e tem esses 2, 3 milhões de pessoas que seguem ele, isso pra mim é impressionante. Quando esse cara resolver falar sobre um assunto sério que ele domina menos 50, ele vai formar opinião. Vai. E por isso que eu falei ferrou. que essa geração, ela é uma pena, assim. Agora, é muito... sendo um pouco maquiavélico aqui, quando eu olho essa geração inútil, eu me revoltava, assim, dentro do meu DNA de, sei lá, minha visão mais de sociólogo, assim, eu me revoltava. Hoje não. Hoje eu olho e falo, porra, menos um. Menos um para me preocupar no mercado. Essa é real. Que é um inútil, né? Menos uma pessoa para eu competir, menos uma pessoa para criar um negócio bacana, menos uma pessoa para encher, sei lá. Do ponto de vista de marketing é terrível, né? Michael Porter, que era um teórico da década de 60, 70, falava, pô, a melhor ação mercadológica que pode existir para evoluir um segmento de mercado são as ações provenientes do seu competidor. Porque se o teu competidor é muito bom, ele lança algo extraordinário, te obriga a evoluir. Essa é a melhor situação. Você nunca pode olhar o teu competidor como um inimigo, mas sim como o melhor termômetro, o melhor amigo, a melhor referência, né? Sim. E aí é na hora que eu vejo, tem essa coisa ruim, que a gente começa a ter poucas referências. Poucas. Olha só o monopólio tecnológico. Tem lá 4 pessoas, 5 pessoas que detêm o monopólio tecnológico. E o resto é tudo seguidor. É verdade. Mas é isso. Eu olho hoje como oportunidade. Foda-se. Tipo, deixa aí. É isso. Não vou sofrer mais, vou fazer o meu, né? Fazer o meu aqui. É isso. Pois é, então essa é a verdade, né? Ao mesmo tempo, o mercado acaba ficando menos competitivo no fim das contas, né? Para alguns segmentos, sim. Acho que para alguns segmentos... A não ser que você queira virar influencer, aí fica difícil. Aí já tá um pouco saturado. O influencer virou... Lembra de uma época, acho que na década de 80, todo garoto queria ser jogador de futebol, né? Era assim, né? Você queria ser jogador de futebol. Hoje quer ser influencer, mas a competição é grande. É 1 em 10 milhões, né? O cara fica a vida inteira dentro do quarto esperando uma oportunidade. Sabe o que é o pior? Quando o cara faz uma coisa, ele tem tipo... 2 mil likes, aí ele acha mesmo que agora vai ficar rico, mas aí já passou. Aí já era, né? Imagina, tá cheio de jovem assim. Isso é desesperador, né? Porque eu tô lendo um livro que é muito bom, que chama O Animal Social. E ele fala exatamente sobre isso. Ele fala que, na verdade, e explicando um pouco do sucesso das redes sociais, né? Não existe nada pior para o ser humano do que a rejeição. Não é você apanhar, não, é ser rejeitado. E é isso que impulsiona as pessoas a fazerem as piores atrocidades. E na outra ponta tá a aprovação. E como que você é aprovado hoje em dia? É o like na rede social. É o like, é a visualização. E aí você vai se suprindo disso. É verdade. Eu tenho uma visão... Não vou chamar distinta, mas talvez seja reflexiva. Eu quero que a minha filha se frustre e seja rejeitada. Várias vezes. Porque senão a gente cria um romantismo que não existe. Ela precisa se fortalecer. E é isso. Ela precisa sofrer um pouco. Eu não vou forçar esse sofrimento, mas eu sofro mais do... Às vezes eu sofro, olhando e falo, putz, teve uma briga na escola... Ou teve uma situação que aquele grupinho não quis que ela fizesse parte. Eu olho, sofro e falo, mas é bom, né? Faz bem. E hoje é pior, né? Aí eu concordo com você, né? Essa rejeição, ela é intangível. Tipo,
X. Quem é, né? Exatamente. Não dá nem para dialogar, para resolver a história. Tá ali, uma coisa totalmente superficial, sem lastro. É Não tem verdade. lastro nenhum. É verdade. Ou também, no outro extremo do pior da rejeição, é que antigamente a gente era o excluído da escola e acabava na escola. Hoje não, hoje em dia é 24 horas, né? Vai pra rede Hoje social. pode ocorrer uma destruição massificada, assim. E o pior é que grande parte das destruições, elas são sem contexto. Né? Então, completamente sem contexto, assim. Não adianta. Mas não aconteceu. Escuta tudo que eu disse. Imagine se alguém só escuta a parte do peido aqui, né? Mas esses caras aí. Exato. Esses caras são os influencers de hoje. Exato. Mas, pois é, né? O cara vai falar, o cara peida e ganha 500 mil reais. O cara fala, gente, onde tem esse curso, né? Onde tem esse curso livre aqui, né? Onde é que eu compro? Na Udemy, né? Onde eu compro isso aí? Mas, bem, ok. Veremos. Tá certo. Bom, seguindo com esse mundo maluco aqui. Bom, eu quero entrar um pouco mais nesse papo de mídia social, né? Agora, a gente tá com essas tensões de grandes mercados e Estados Unidos e China. O TikTok tá fora dos Estados Unidos, não tá fora, tá dentro, não tá. Porque o TikTok vai roubar. Como você enxerga que o marketing e as pessoas que querem trabalhar sem sofrer tanto de ansiedade podem viver nesse novo mundo com essas tensões geopolíticas? Eu acho que nós teremos mudanças drásticas nas plataformas de mídias sociais. Essas plataformas, elas não são mais redes sociais há muitas décadas, né? Elas são mídias. É tipo comprar anúncio na Globo, é isso. É uma plataforma de mídia. E essas mudanças que elas acabam ocorrendo e que a gente presenciou, né, coisa da Meta, do TikTok, etc., tem uma correlação com isso, com o poder midiático, né, com a forma a qual a gente entrega e flui a comunicação entre as comunidades do planeta. Até pouco tempo atrás, eu acho que era uma guerra realmente dentro de marketing, uma guerra por audiência econômica, por publicidade, assim por diante, que já era uma pena, porque perdemos a essência, né, do que eram as redes sociais, que era conectar as pessoas, e virou basicamente um veículo de mídia com uma massa de audiência qualificada, e você compra aquilo. Mas agora eu acho que está começando a se transformar realmente em algo mais político, né? Mais territorial, inclusive, né? Então, esses movimentos, por exemplo, né, que tiveram agora da China, etc., virou talvez um formato de guerra entre países, uma guerra fria nova, assim, que vai ser interessante a gente acompanhar. Pode dar ruim, né? Pode dar muito ruim. Se você parar para imaginar. Eu escutei ontem, né, um analista falando sobre isso. Os Estados Unidos, os profissionais, as empresas, elas estavam ganhando bilhões de reais para o desenvolvimento de inteligências artificiais generativas. O DeepSeek, a baleiazinha ali, é código aberto. E faz a mesma coisa. Putz, deu ruim, né? Deu ruim. Quebrou o mercado aí. Isso, aí você fala, aí você começa a ter. Aí você começa a ter essas tensões políticas, porque você tem. Imagine o seguinte: imagine que você tem um continente, você tem a América do Norte inteira, que grande parte hoje ali do que é produzido de forma muito rentável e que traz, na verdade, né, vamos chamar assim, notoriedade e endosso global de poder para eles. É a tecnologia. Então aquilo tem um ciclo de investimento muito, muito grande. Aí de repente a China, que está lá, que também tem um poder militar, um poder político global relevante, lança uma tecnologia ou aparece uma tecnologia que faz a mesma coisa que esses caras estão colocando a bandeira da conquista, só que o código aberto. É meio assim, é que tipo assim, é óbvio que não é nessas proporções, mas aqui é grátis, pode vir aqui, você vai ter a mesma coisa que você compra aqui. Gente, isso explode, isso é uma ruptura no ciclo econômico. Você tira o monopólio, né? Sim. Isso é uma discussão parruda. E num momento que é isso que eu acho interessante, né? Esse momento que a gente vive no mundo
Porque parece, nossa, eles estão viajando, eles não estão mais falando sobre o trabalho, sobre o marketing. Cara, tudo isso agora faz parte, né? Você não consegue mais só pensar a minha lojinha aqui, quem passa na rua e vê. O Exato. mundo inteiro tá ligado. E quando a gente olha esse movimento atual dos Estados Unidos, né? Que é o Trump, agora reeleito, se fechando pro mundo. Ao mesmo tempo que ele se fecha, ele quer o dinheiro do mundo inteiro. E aí toma esse tombo, né? Então, é aí que é a coisa, né? Na hora que você vê o monopólio global da tecnologia, que é a Amazon, SpaceX, Google e Meta do lado dele, é como se ele detivesse o maior exército, o maior armamento do ponto de vista econômico do planeta. Sim. Essa é a real, né? Porque a guerra hoje ela é muito mais destrutiva do ponto de vista de economia e tecnologia do que de matar pessoas. Sim. É simples. Quer acabar com aquele país, fecha o cara, ele não recebe mais nada. Dane-se. Se ele não é autossuficiente, ferrou pro cara. Vê o caso da Colômbia. Desculpa aí. Não é um país autossuficiente, meu. É como se tivesse jogado uma bomba de Hiroshima. Pô, é simples, só que eu não preciso mais apertar um botão. Eu simplesmente falo pro cara, você vai pagar o dobro a partir de amanhã. O cara fala, putz, tá bom, esquece, né? Muito bem. Então os Estados Unidos tá ali com o maior armamento tecnológico do planeta e ele diz pro mundo, tá aqui, ó, ferrou. O espaço é meu, as redes sociais são minhas e o comércio varejista é meu. A partir do momento que a China vai lá e fala assim, beleza. E ó, detalhe, hein? Os consumidores pagam por isso, né? Sim. Só que a China fala e fala assim, putz, mas eu também tenho um armamento muito maior e eu vou disponibilizar esse armamento pro mundo de forma democrática, não é o que ela fez e a gente não sabe o que ela vai fazer, tá? Porque ela também pode chegar e falar, calma, eu não quero disponibilizar essas evoluções de forma gratuita, vamos chamar assim, pro planeta. Mas se ela quiser, acabou, zerou o jogo pra esse cara. A estratégia de vamos se fechar e nós somos detentores da tecnologia, nós somos os detentores, vamos chamar assim, das mentes brilhantes e do know-how da inteligência artificial, que tipo, se esvaziou. Tipo, beleza, você não... Sabe aquela... É que nem o Starbucks que foi substituído na Rússia. O Starbucks fala assim, eu vou sair da Rússia. Beleza, brother, tchau. O Putin vai lá, cria uma marca genérica, continua todo mundo consumindo a mesma coisa. Acabou. Acabou. Puta, perdeu. Então, essa situação que é nítida. Se eu for... aí é... Conversa de botequim, isso aqui que nós estamos dando. Total, não tem fundamento político, técnico nenhum, mas a verdade é assim, cara, se eu quero acabar com esse palhaço, simples, eu pego, o que os caras produzem nos Estados Unidos? Tem rede social, tipo, lança tudo globalmente e acabou. 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 Vira um grande blefe, no fim das contas. Exato, aí o que acontece? Volta a guerra para as armas. É verdade. Mas vai ser legal, assim. É um momento minimamente interessante. Eu ouso dizer aqui, do alto da minha ignorância, que eu acho que foi um movimento muito mal feito dos Estados Unidos recente. Não saberemos, né? Tem que ver o resultado, por exemplo, né? a Meta, quando o Zuckerberg, ele foi lá, né, e fez aquele discurso um pouco esquisito lá, eu achei, cara, isso aí vai dar muito ruim. E eu ainda acho que vai dar ruim demais, tá? Mas num primeiro momento, valorizou muito a empresa. A Meta, tipo, bum, ela deu um salto nesses últimos dias, vide essas estratégias de confluência política com Trump, que foi, tipo, fenomenal. Ela tava às moscas, de repente, evidenciou, falou de investimento, ela teve muito mais abertura e visibilidade do que o próprio Google, do que a própria Amazon. Então, de novo, são situações que a gente vai aprender. É verdade, e faz sentido. Na verdade, eles estavam explodindo e nadando de braçada. A única coisa diferente que aconteceu foi esse lançamento da DeepSeek, que foi um baita de um tombo. Vão ter muitos outros, mas vai ter muita coisa legal. Muita coisa vai acontecer. Bom, vamos voltar agora um pouquinho para falar de marketing aqui, mas que não foge, né? Porque a gente tem que ter isso na cabeça, né? E aí eu vou te perguntar, nesse mundo atual que é uma loucura que a gente está vivendo e a gente não sabe muito para onde a gente vai, quais você acha que são os principais erros que as empresas cometem quando elas vão pensar no marketing?
Putz, depende do nível, acho que vai depender do tamanho da empresa. Se você é um pequeno empreendedor e até um médio empreendedor, acho que o maior erro que você pode cometer, que acontece com frequência, é imaginar que marketing é comunicação. Isso é um erro. O marketing, ele é basicamente faz parte da cultura corporativa, né? É uma empresa que está predisposta a ter uma atuação mercadológica, né? De criar uma proposta de valor. Aí quando você fala de criar uma proposta de valor, de ter distribuição, planejamento comercial agressivo, até mesmo de tratativas internas como employer branding, todo esse ecossistema é marketing. É uma ciência que estuda como é que eu consigo propor algo para o mercado que seja sustentável, que possa ser rentável para todos os lados. Então, essa visão ela tem que ser ampla, esse entendimento sobre marketing ele não pode ser tão restrito à comunicação, né? Então, esse é um erro grave dentro realmente de pequenas e médias empresas. Outros erros é imaginar que o mundo ainda continua offline. E, na verdade, o mundo já é digital 100%. Acabou. Mesmo aspectos offline são atravessados, acabam né? no digital. Então, se você vai num evento muito offline, se você vive uma experiência muito offline, se você até lê, vamos pegar um negócio, uma revista, meu Deus, revista, papel, você acaba no digital. Tem como, é verdade. Você pode até gerar a notoriedade no off, mas você acaba. Então, assim, a gente já vive. Eu acho que não existe mais marketing digital. Existe marketing. A diferença é que existe marketing e o mundo digitalizou. E agora eu faço marketing para esse mundo. Então, acho que esse é um erro também. Achar que tem que ter marketing digital, marketing offline. Não, meu amigo, não existe mais isso. É marketing. Tudo é marketing, tá? A diferença é que agora tudo é digitalizado. Legal. E aí, quando a gente pensa... A gente está comunicando com alguém, a gente tem que entender o nosso público-alvo, né? Tem o target, público-alvo. E aí, eu vou perguntar o que você acha disso, né? Eu tenho aqui um monte de perguntas que eu escrevi, mas a gente está batendo papo e eu já estou refazendo aqui na cabeça. Você acha que a empresa, por exemplo, a gente está aqui, eu tenho uma empresa, vou falar um exemplo qualquer, tá? Sei lá, eu tenho uma empresa de picolé. Quando eu vou me comunicar com o meu público-alvo, eu tenho que entender só o que ele pensa sobre picolé? Ou eu tenho que entender o que ele pensa da vida dele em geral, com esse mundo tão conectado? Então, isso é interessante, porque a forma a qual a gente diagnosticava uma empresa para realizar um planejamento de marketing no passado era um processo focado no produto e no serviço. É o que a gente chama de uma mentalidade setorial. Ou seja, eu olhava o produto, o serviço, eu olhava quem consumia, como e até a forma a qual eu vendia, e eu tinha a obrigação de melhorar aquilo para sempre estar na média para cima do mercado. Hoje, com toda a pauta de Customer Experience, Design Human-Centric, Customer-Centric e o pensamento de jornada, hoje as grandes oportunidades não estão mais no produto, elas estão justamente na jornada do consumidor antes e depois, e é ali que as empresas encontram possibilidades de ter realmente vantagens competitivas, ou seja, o core business às vezes é commodity, e o restante que realmente traz coisas que são mais valorizadas não só para o consumidor escolher o teu produto, mas também pela empresa. Então, respondendo, eu acho que, não usando talvez a palavra a vida e tal, mas eu acho que o olhar em relação a uma jornada mais ampla do consumidor, que não inclui unicamente a compra em si, mas o que o levou e como ele usa, nessa grande jornada, nessa grande visão mais ampla da vida do cara, que você encontra as oportunidades hoje mais rentáveis e as vantagens competitivas. É isso que seria uma presença digital? Ou não? Estou usando a palavra errada no contexto. Não, a presença digital, essa palavra, né? Você precisa ter presença digital, ela tem correlação com pontos de contato, então... Bem, não corrigindo você, mas talvez endossando o que você está dizendo. Se eu conheço a jornada do meu consumidor de cabo a rabo, né, de ponta a ponta, o tal do end-to-end, eu tenho
a possibilidade, talvez eu não tenha o poder de desenvolvimento e de investimento, mas eu tenho a possibilidade de impactar ele em toda essa jornada digitalmente. Então eu tenho presença digital em todo o contexto. Entendi. Em todo. Na verdade, um smartphone já é a garantia de você ter presença 24/7. Aí você só tem que garantir que, de alguma forma, você sempre vai conversar com aquele cara via smartphone. Através do smartphone. Sim. E aí, porque eu acho isso interessante, e eu não sei se todas as empresas já pensam isso, todas, não dá nem pra falar todas, né? A grande maioria das que tem sucesso. Porque fazendo um paralelo com o que a gente estava falando sobre comunicação em massa agora, né? Vamos levar para nossa vida. E eu acho que as empresas poderiam pensar sobre isso, né? O influencer que você está falando. Ou, por exemplo, a minha mãe. Vou dar um exemplo da minha mãe, que é a coisa mais próxima. A minha mãe, quem que ela segue? E isso é pensado, tá, gente? Isso é estratégia pensada, isso não é sem querer, não. Quem que minha mãe segue? Minha mãe segue a dona Dolores, que planta rosas. Minha mãe segue o seu Sebastião, que fala sobre vida saudável. Minha mãe segue essas pessoas, assim, das coisas que tem a ver com o dia a dia dela. Tá bom. Minha mãe é aposentada, tá em casa, tem um terreninho lá, ela planta as coisas dela. É isso que a mãe faz. Quando chega um momento político, né? Essas pessoas que nunca falaram sobre política, mas que fazem parte do dia a dia da minha mãe, começam a falar a mesma coisa. Acabou. Não tem Cristo no mundo que faça essa mulher mudar de opinião. E aí eu acho talvez que as empresas, eu não sei se elas fazem isso, se elas pensam nesse tipo de estratégia ou não. Por exemplo, o cara que trabalha, vou falar aqui do setor de tecnologia, o cara que vem até a ScanSource e vai trabalhar, é um cara que ele vai comprar um ponto de vendas, é um cara que vai comprar tecnologia, é um cara que naturalmente ele tá nesse mercado tecnológico. Eu imagino que esse cara, um hobby no dia a dia dele, ele tem coisas tecnológicas. Então faria sentido para a ScanSource estar presente numa série que ele assiste? Ou em uma tecnologia que ele compra? Sim. Sabe? Que teoricamente não faz sentido com o objeto final. Não sei se eu tô falando uma grande bobagem, se eu tô tentando entender. Porque eu sou curioso de tecnologia, não sou o expert, não. Bem, você vende para um consumidor. Esse consumidor, ele, usando o verbo, né, aqui do sujeito, ele consome conteúdo. Ele consome informação. Então, se você realmente conhece essa persona, se você realmente sabe aonde ela consome, principalmente comunicação ou até mesmo outros produtos, vamos pegar o caso da retail media agora que está em alta, né? Mercado Livre, Amazon e assim por diante. Se você sabe quais são esses canais de consumo tangíveis e intangíveis deste teu consumidor, sim, você tem que estar presente lá, você tem que veicular lá. O que pode acontecer, e aí vale muito o senso ético crítico e a responsabilidade do marketing, é você ter o discernimento de não publicar num canal o qual, por exemplo, possui informações de fake news e extremistas. Sim. Que são danosas para a convivência social. E a gente sabe que tem muito marketólogo aí que olha só para a audiência e não tem esse discernimento. Eu sou um cara que tem. Eu, por exemplo, nunca mais investiria meu dinheiro nesses influenciadores, por exemplo, da lista que escrotizam os colaboradores. Perfeito. Ou que não respeitam, inclusive, quem coloca dinheiro para eles fazerem o tal do aquela coisa toda. É uma questão de bom senso, de caráter, de ética. Então, entenda. Existe o fundamento, a metodologia, a técnica. Eu preciso saber aonde esse cara consome conteúdo, produtos, etc. Tá o canal ali. Existe um valor para eu anunciar ali. Existem formatos e estratégias para conseguir conversar nesses canais. Agora, se eu sou um marketólogo e eu sei que um daqueles canais é um canal que produz cretinos digitais, eu não vou fazer stupid money. Eu não vou dar dinheiro para gente estúpida. É uma questão óbvia, tipo, entendeu? É caráter. Então, esse discernimento, essa responsabilidade devia existir no mercado. Esses caras estão aí porque nós bancamos. Sim. Gente, para. É só parar de dar dinheiro. A situação ela se resolve em 99%, inclusive dentro dessas polaridades. Para de dar grana.
E acabou a história. Mas muita gente tá nem aí. Isso, ó. Ai, Alex, pelo amor de Deus, é isso. Gente, vocês voltem e assistem de novo essas coisas que eles estão falando, porque hoje no mercado tá faltando gente com caráter, gente. Falta. O dinheiro comprou o caráter de todo mundo. E é muito difícil isso. E as pessoas vão se arrepender disso, tá bom? Porque vai voltar. Vai voltar para elas. E aí eu te pergunto, é possível equilibrar inovação tecnológica, equilibrar experience, brand experience com os resultados financeiros? Também? Sim, é possível. No passado não era. Até comentei isso lá no início do nosso bate-papo, né? Uma das coisas, fora a sobrevivência, que me atraiu muito no digital era a parte de analytics, né? Então você consegue fazer hoje, principalmente em ambiente digital 100%, entender um pouco qual a volumetria que o investimento que era de marca trouxe, dessa volumetria que você trouxe, né? A gente conseguiu aproveitar alguma coisa em termos de venda, de performance. Então, sim, hoje é muito tranquilo você escolher indicadores e conectar esses indicadores. Você pode mudar essa história de indicadores, você pode ter um tipo de mistura de mashup que é diferente, beleza, mas sim, seria talvez, vamos chamar assim, não muito maduro um profissional que acha que não dá, mas dá, dá. Até um evento offline, se você conseguir capitanear dados, né, leads desse evento, depois você consegue cruzar. Né? Tem mercados que a assertividade é 100%. Mercado automotivo é 1. Se você tem um CPF de uma pessoa, o cara vai emitir uma nota fiscal com o CPF lá no final. Então você consegue fazer um traqueamento. Pô, esse cara, meses atrás foi num evento, se cadastrou o CPF do cara tá aqui. Gente, é bom. Sim. Dá para fazer, sem nenhum problema. E quando a gente fala vamos falar assim, das redes sociais, das mídias sociais. A gente tá... Vou dar o exemplo mais rápido e possível. A gente tá aqui gravando esse programa, Scancast. Dá pra ScanSource medir o retorno financeiro desse programa? Olha só, eu fui ousado na pergunta. Por exemplo, o cara que assistiu, gostou, porque acaba sendo um retorno indireto, né? Então, às vezes eu tenho a impressão de que... Desculpa de interromper, mas eu já vou jogar um monte de informação na minha cabeça, aí você responde. Às vezes eu tenho a impressão de que muitas ações de marketing, o retorno é indireto. E aí me parece que é um pouco mais difícil de mensurar o retorno. Ou estou enganado, que eu posso estar enganado. Vou responder a primeira. Eu acho difícil. Me parece que isso aqui tem uma conotação até de B2B, de vocês... fortalecerem o network de vocês com muitas pessoas. Isso gera notoriedade. Pode ter a certeza absoluta que se um dia alguém falar, pô, você conhece uma empresa que, né, comercializa, implementa, treina determinadas tecnologias, softwares, pô, eu vou ver. Acho que a ScanSource faz isso. Né? Microsoft, pô, os caras são especialistas em softwares da Microsoft. Sei lá, outro tipo, Oracle. Por que não? Eu vou lá, eu não sei se eles são especialistas, mas, eles são especialistas na história de venda, implementação e desenvolvimento, né? E treinamento, né? Aplicação desses softwares. Se você consegue mensurar o podcast para um fim, minha resposta para você é sim. Só deixa eu... Claro. Fica à vontade. Não, desligar o alarme. Isso aqui não é... Essa é a pegadinha. Isso é bom. Gente, é assim. É podcast, é ao vivo, é assim. Não, e não é nem ligação. Já pensou, isso é muito louco. Deixa eu atender aqui. É só um minuto. Um minutinho, né? Que o alarme ia ficar tocando e a gente não ia conseguir falar direito aqui. Então, a minha resposta é sim. Eu acho que se a gente parar para pensar e tentar monitorar quem são os convidados e quais são os indicadores num determinado período que você está ali fazendo o podcast, né? Quantidade de não é downloads, mas né, é que a gente chama download. No final, o indicador, por exemplo, no Spotify é um determinado período de download que ele vai escutando, ele já considera aquilo um cara que escutou, né? Muito bem. O YouTube é o mesmo, né? Tem lá as métricas de view 15, 30, 50%, assim por diante. Se a gente for realmente tentar fazer um cruzamento, eu acho que, não com muita assertividade, mas você consegue mensurar. Cara, eu acho que trouxe aqui mais notoriedade, as pessoas procuraram mais. Pô, olha, a gente entrevistou tal pessoa, ela indicou tal empresa. Então, volta ao ponto. Eu acho que tudo hoje, sim, é passível de mensuração em contexto digital. Eu nunca mensurei
um podcast. Claro. Né? Mas eu acho que se a gente conseguiria ter uma visão de assistência, que a gente chama, né? Sim. Nem que for tráfego orgânico, nem que seja tráfego orgânico, nem que seja... tantas pessoas souberam sobre a ScanSource através disso aqui. Porque imagina que, por exemplo, como exemplo que você deu, é mais fácil da gente notar o investimento de marketing. Fiz um evento, o cara foi no meu evento, e comprou, fechou a compra. Né? Isso é uma coisa mais direta. Mas eu fico imaginando sobre esses investimentos indiretos que são importantíssimos. Sim, mas você tem que ter uma visão histórica também, né? Eu imagino que um projeto desses não é algo que traga resultado imediato. Então você tem que ir acompanhando, né? Até para ver se teve né, você tem um baseline que é antes e um baseline que é depois. E aí, você é simples, tá? Antes da existência do podcast, a gente tinha alguns indicadores que eram assim. Agora, depois, a gente tem outros indicadores que são nesse formato. É só você entender quais são os indicadores de upper funnel, porque um podcast é uma ação de upper, né? Uma ação de topo de funil. Entendi. E você trabalha branding e performance nessa era onde os consumidores buscam autenticidade. Que por um lado é maravilhoso, por outro é um pouco arriscado também, como a gente estava falando aqui dos nossos queridos influencers. Como equilibrar essas duas prioridades quando a gente vai fazer uma campanha? Eu acho que realmente com métricas. Alguns mercados onde as marcas de produto e serviço elas têm alta notoriedade acabam pesando mais a mão em investimentos de performance, por exemplo, buscadores, né? Coisas realmente 100% focadas na geração e na gestão de leads. A partir do momento que você começa a ter aumentos desses indicadores no lower funnel ali, que é justamente ações, formatos e players que geram leads, você se volta para o middle e para o upper, né? Você se volta para a jornada inicial para ver, cara, talvez a gente está perdendo tração aqui, então a gente aumenta o investimento em cima, né? Então, o melhor dos equilíbrios é um profissional que consegue sempre ir mensurando a jornada fim a fim, ou pelo menos o funil fim a fim. O funil é o mais tradicional, mas para todo mundo entender. E ele sabe o momento onde eu preciso fazer mais investimento em cima de branding e de notoriedade. Para quê? Para encher mais o balde e a gente fazer a gestão do lead. Então, você sempre tem que ficar monitorando esses dois lados. Não existe nenhuma empresa na face da Terra que sobreviva única e exclusivamente com performance. Porque para você sobreviver com performance, você tem que ter notoriedade e marca. Você vai enchendo o teu balde. Beleza. Chega uma hora que sim. Chega uma hora, se você tem uma boa notoriedade, se você tem um bom brand equity, um endosso de marca, você pode sobreviver alguns anos só com performance, porque todo mundo conhece, vem sempre no shop list, etc e tal. Mas mesmo assim, chega um momento que essa curva de performance começa a ficar um pouquinho mais cara, ela começa a ter uma volumetria menor. Quando esse profissional de marketing entende, tem alguma coisa acontecendo aqui, na grande maioria das vezes é porque você precisa voltar e começar a refazer investimentos. Achar o momento correto que é difícil, porque investimentos de marca e de notoriedade, eles trazem audiência nova. Até esse consumidor conhecer você, ter idas e vindas, até você criar essa massa crítica para poder depois trabalhar só com performance, isso às vezes demora alguns anos. Então, você tem que encontrar esse equilíbrio aí. O branding seria, então, esse garimpo. Quase que isso. Vai trazer, quando você trabalha assim o branding. Aí depois é isso, exato. É a terra bruta para você ir lá e garimpar. Acho que o middle funnel e o lower funnel é mais o garimpo, mas é o cara que vai lá nas serras, nas montanhas e garimpando, né? Fica trazendo a areia bruta ali, a parte mais bruta, isso seria o trabalho do branding. Isso. Legal, interessante. E você acredita que as marcas elas precisam adaptar as narrativas de acordo com o contexto cultural e político de cada mercado? Ah, sim, né? Com certeza, meio que uma regra fundamental. Assim, você não vai, né? Quantos cases a gente já não escutou de nomes de produto que soavam estranhos, né? É um caso clássico, né? Então, sim, imagina, se eu for até na própria América Latina, né? O jeito de vender um produto na Colômbia é completamente diferente da venda do produto na Argentina e completamente diferente no Brasil. Esquece, né? Então, você tem que entender isso. Tem que entender. Mas isso a gente pensa mais assim em mercados como país ou dá para pensar também no regional, no menor? Vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Vender um produto na Barra é diferente do que vender um produto em Laranjeiras. O carioca da Barra
tem um way of life completamente diferente do que o carioca no Flamengo. Pode ter certeza disso. Perfeito. Acabou. Muito mais fácil entender. Entender assim Acabou. ficou mais fácil. Exato. Que legal. Gente, Alexander Grave, que papo bom, cara, que papo bom. E aí, vamos lá, agora já chegando pro final, vou pedir as suas dicas para quem tá nos assistindo. Para quem tá começando agora no marketing digital, vamos corrigir, no marketing. Exato. Perfeito. Quais são suas dicas para se destacar nesse mercado, esse setor que é tão competitivo? Putz, eu acho que... Eu acho que num primeiro momento a gente tem hoje uma grande disponibilidade de conteúdos digitais e até em formatos de livro para que as pessoas tenham acesso e procurem ter um entendimento basal, né, sobre o que é marketing e assim por diante. Existem, inclusive, né, graduações, pós-graduações, assim por diante, mas, sinceramente, hoje a educação ela é tão plural e democrática que, sim, né, você pode ter conhecimentos sobre estratégias fundamentais de marketing em inúmeras situações. E de forma até gratuita. Né? Se quiser uma coisa mais garantida, você até paga e é super acessível. E não sei, eu ainda sinto falta um pouco... de profissionais que a gente chama lá de T-shaped, né? Que tenham uma técnica mais aprofundada, né? Eu, às vezes, procuro, dentro do marketing, qual que é a sua especialidade? E aí, no digital, a gente ainda tem muitos gaps de analytics, tem muitos gaps de estatísticos, a gente tem muitos gaps de pessoas que entendam de mídia programática, de martechs, edtechs, esses gaps existem. Então, aí existem... muitas oportunidades, muitas. Agora tem outra, né? Inteligência artificial. É legal você ter um profissional com o tal do, né? Aquela imersão técnica, tem uma vertical muito técnica e forte, porém uma mentalidade colaborativa, horizontal, para atuar em qualquer área da empresa e contribuir com qualquer área, né? Então, acho que as minhas dicas sempre vão cair no cenário da educação. Amigos, estudem. É isso. Long life learning, para usar uma palavra marketóloga. Tipo, se você quer uma dica, meu caro, estuda. Sempre. No dia que você achar que sabe, ferrou, continua estudando. Ainda mais agora que a gente vira ignorante a cada semana. Maravilhoso. Alex, obrigado pelo seu tempo, cara. Obrigado pela sua presença. Deixa agora a sua mensagem final. Quem quiser te encontrar, te acompanhar nas redes sociais, como que a pessoa pode te encontrar? Eu acho que se você for lá no LinkedIn, Alexander Grave, acabou. Eu sempre aceito todo mundo ali. Todo mundo. Vem o pessoal da China até, eu aceito. Não tem problema. Se é para contribuir, acho que a forma mais fácil de me achar hoje é pelo LinkedIn. Vai lá. Se conecta, Alexander Grave, e aí pronto. Que bom. E agora a última pergunta. Tá na hora de a gente começar a estudar mandarim? Acho que não é... passou, né? Passa. Já tá atrasado. Teve uma época que a galera estudava pra caramba, né? Acho que agora, sinceramente, talvez você não precise estudar mais nada, né? Com as inteligências artificiais. Caralho, joga um fonezinho de ouvido, alguma coisa, talvez você não vai precisar mais. Vamos esperar. Legal. Alex, muito obrigado pelo seu tempo e pela sua presença. Tá bom, obrigado. Gente, é isso. O Scancast de hoje vai ficando por aqui. Já sabe, gostou? Curte, compartilha. Volta. Vai ficar aqui no ar. Manda pro seu amigo e fala, putz, eu tenho certeza que você assistiu alguma parte e você falou, putz, eu tinha esse cara que eu precisava mandar pra ele ouvir. Manda, encaminha, que você ajuda muito na divulgação aqui do nosso trabalho. E é isso. Fica ligado que daqui a pouco tem mais um Scancast pra você. Eu sou Alberto Viçoso e a gente se vê no próximo. Valeu, até mais.